E eu me indigno quando eu olho os últimos 40 anos, o lixo de país que a gente se tornou. A oportunidade histórica que a gente perdeu. A missão disputa o poder e terá o poder para transformar esse país, junto com cada um de vocês, num país rico, num país poderoso, num Brasil rico, num Brasil poderoso e num Brasil livre. Nunca mais filho da puta nenhum vai me impedir de disputar a eleição que eu quiser pro cargo que eu quiser. Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui presente com vocês. Um prazer enorme tratar de algo. Vejam o momento que nós estamos. O momento é o seguinte: estamos no ato de filiação do Kim Kataguiri, do Minato, ao partido que nós fundamos. Já pararam para pensar o quão grande é a realização dos nossos sonhos? O quão distante a gente estava de estar nesse passo? Quando a gente começou a montar o partido, quando a gente estava lá, olha, coletei 3 mil assinaturas hoje. Quando eu me encontrava com o Oliver à noite, juntava com a Fernanda, ia lá, não, pessoal, olha só, acho que temos que mudar as áreas, não, esse coordenador da coleta está indo mal. Todos os números que vocês acompanharam, todos os livros amarelos que vocês compraram, todos os dias que nós tivemos medo de não ter dinheiro para pagar o salário dos nossos coletores. E agora, eu ligo a televisão na TV Câmara, aí tá lá, Kim Kataguiri, missão. Isso é muito estranho. O próprio Guto, eu vi lá, Guto sacaria as missões, falei, mas tá rolando mesmo. E é verdade, eles agora participam das reuniões dos colégios de líderes. E eles têm que ir lá, os caras têm que ouvir o pessoal lá, não, parece que o líder Kataguiri tem um ponto, o PL tem que ouvir, inclusive tem umas coisas meio que por consenso, se você ficar barrando, eles atrapalham um pouco o dia a dia deles ali. Então, a real é, os nossos sonhos não estão no futuro. Os nossos sonhos só estão fracionados acontecendo no presente. A gente já está vivendo isso na realidade. A gente já está vivendo vitória por vitória aquilo que a gente planejou. Então nós já somos vencedores. Esse ato hoje é um ato de comemoração de mais uma vitória, de um ano de vitórias enorme que nós teremos. Tá? Eu volto a falar do Kim Katsumoto Kataguiri, tá? Vulgo Fonão, tá? O Fonos Maximus. Até hoje, meu. Até hoje, é que saiu um pouco de moda, mas tipo, desde que surgiu o gravatão, o meme, eu tô tendo que manter o Fonão vivo, tá? Eu não vou repetir a história desse cara. Eu não vou perder meu tempo falando dele, que eles começam. Caralho. Minha proposta? Minha proposta é ajudar um pouco. Mas nos filmes, nos desenhos animados, nas séries que a gente assiste, sempre tem aquele momento em que o protagonista se vê sozinho na batalha, e aí ele tá cansado e tá machucado, e aí a cavalaria chega. Um exemplo clássico que a cavalaria chegou é no filme As Duas Torres do Senhor dos Anéis, quando chega a cavalaria de Rohan, os Rohirrim, junto com o Gandalf, para ajudar na batalha. Batalha do Abismo de Helm. E essa sensação que a gente tem pro Kim, que é o que o Guto acabou de falar, é a sensação de que ele ficou fazendo a política nacional, jogando o grande jogo, por tantos anos sozinho. Prestem atenção, são 8 anos sozinho jogando o grande jogo. 8 anos participando desse inferno, sem ter alguém sequer para desabafar por lá, distante dos seus amigos. E é até muito louco que a gente tá fazendo esse evento aqui, a 300 metros da sede anterior do MBL, que ficava aqui perto na Rua da União. Foi lá, naquele escritório, que a gente comemorou a primeira vitória do Kim Kataguiri se tornando deputado federal. Hoje, perto daquela sede que nós abandonamos quando houve a acusação dos 400 milhões, eu nunca mais quis botar o pé naquele lugar, a gente volta aqui, praticamente para a mesma rua, para celebrar o momento que o exército vai chegar pro Kim. E o exército que eu quero que chegue é um exército muito claro. É um exército de inúmeros deputados federais em todo o Brasil. Se possível, comigo como presidente da República. Certo? E se esse homem não quiser ser governador, eu gostaria muito. Posso? Não. Ah, não. Então não vou falar. Não vou falar, mas tem um convite aí.
Tem um convite. Sim, foda-se, eu vou te chamar o Kim pra jantar. Ok? E outro elemento disso muito importante, que eu preciso falar desse homem que tá aqui no palco também. Minato apareceu para nós, após o impeachment, como o coordenador da campanha do Kim. Silencioso, eficiente, primeira campanha de deputado federal nossa que ele participa, se adaptando ao time, se muda para Brasília, e aí ele começa a ser aquele cara que eu falava primeiro muito pouco, e aos poucos eu fui, não, mas o Minato, eu ia uma vez para Brasília, depois ia para outra. Depois a gente entendeu, e a gente começou a compreender a lógica de funcionamento do Kim, que não haveria Kim Kataguiri sem o senhor Minato Ogawa. Que não havia aquele mandato que a gente celebrava e já falava no segundo ano, que era o melhor mandato do Brasil, sem a lógica que ele implementou de trabalho. Quando a Amanda falou, o Renan falou, não, tem que ser o Minato tocando a subprefeitura. Por quê? Porque o Minato é metódico, ele é racional e ele tem um senso de justiça poderosíssimo. O senso de justiça do Minato é uma das coisas mais poderosas que eu conheço. A capacidade de julgamento que ele tem do que é certo e do que é errado, ela é simples de entrar, não é dramática como a minha. Todo mundo sabe, eu sou meio dramático, o Guto é um pouco dramático também, Renato é meio dramático, Arthur então é uma bicha louca. Mas ele não. O senso de justiça, a tomada de decisões racional. Ele ajudou o Kim nos piores momentos do Kim. Kim, querendo ou não, é um cara que foi pra Brasília logo após perder o pai dele. O Kim, longe dos amigos, passou por pão que o diabo amassou, depressão, perseguição política. E o Minato segurando aquela máquina que continuava produzindo e sendo o gabinete mais produtivo de Brasília. Se vocês imaginaram que esses caras passaram pelo inferno juntos e não deixaram em nenhum momento de ser o gabinete mais produtivo daquele lugar, isso diz muito sobre a capacidade técnica, intelectual, mas profundamente humana desses caras. No que eu peço a salva de aplausos para eles agora. Tá? Hoje, o Brasil tá vendo, e todos os lugares que eu rodo, e eu já rodei no Brasil, as pessoas falam dos resultados do mandato do Kim. O Kim é um patrimônio nacional, eu não vou falar que o Kim é um patrimônio de São Paulo. Onde eu vou, as pessoas esperam muito do Kim. As pessoas vibram com os resultados do Kim. Torcem por ele. Ele é o primeiro deputado federal mesmo que nós temos. E eu acho que isso tem que ser o padrão, e é um padrão que eu tenho certeza que o Guto vai seguir, e os nossos outros líderes ao redor do Brasil, que se tornarão deputados federais, também o serão. E nesse ponto, a ferramenta que está me permitindo, sendo um maluco não tão descabelado mais, a chegar nas rádios e dizer, eu vou tocar esse plano e eu tenho um plano, é porque antes de mim, por 8 anos, um cara teve um plano e passou esse plano no Congresso Nacional. Então a minha credibilidade só é existente porque ela é ancorada no trabalho desse filho da puta. Que era, na prática, aquele japonesinho que apareceu com uma mochila nas costas do nosso escritório no final do ano de 2014 e falou, foi aqui, vamos lá, vamos fazer uns vídeos. E aí a história começou a ser escrita e hoje é mais um dia dessa história. Bem-vindo à missão, senhor Kim Kataguiri. Bem-vindo à missão, Minato. E a palavra é do senhor. Agora nada para. Agora nada para o nosso projeto de país. Nós temos um partido. Agora nada para. Nada para o nosso projeto de país. Apesar de todas as chances, que bom falar assim igual manifestação de novo. Apesar de todas as chances, apesar de todos os ataques, apesar de todas as tentativas de nos destruir politicamente, midiaticamente, de nos prender, como o Renan colocou, não é só que o Minato passou pelo inferno junto comigo, todos nós aqui passamos pelo inferno juntos. E não tem nada mais poderoso para unir pessoas do que você passar pelo inferno junto e continuar junto depois de passar por ele. Nós já passamos. A gente já saiu dos portões do Tártaro. Não estamos mais sob o poder de Hades. Agora nós temos a nossa própria casa. Agora nós temos
os nossos próprios argonautas, o nosso próprio navio para navegar. E eu digo para vocês, com muita confiança, este ano não é um ano histórico para o Partido Missão. Este ano não é um ano histórico para o Movimento Brasil Livre. Esse ano é um ano histórico para o Brasil. Porque é nesse ano que o partido que vai ter o presidente da República, que o partido que vai ter o presidente da Câmara dos Deputados, que o partido que vai ter o presidente do Senado da República, que o partido que vai ter o presidente do Supremo Tribunal Federal disputa a sua primeira eleição. Esse é o ano em que o partido que terá o poder para transformar esse país num país sério disputa a sua primeira eleição. E vocês que estão aqui pessoalmente são testemunhas oculares da história. Vocês que estão aqui, que me cumprimentaram, que falaram para eu não desistir, que falaram que eu não vou mais estar sozinho, e eu tenho certeza absoluta, que qualquer que seja o meu futuro, não só nessa eleição, mas em outras, eu jamais estarei sozinho. Jamais estarei sozinho disputando qualquer eleição. Se eu disputar para vereador pela missão, para deputado estadual, para deputado federal, para governador, para prefeito, para presidente da República, eu sei que eu jamais estarei sozinho, porque eu nunca estive sozinho dentro desse movimento durante todo esse tempo. Eu tive longe, eu tive distante, por uma imposição de trabalhar no Congresso Nacional. Mas agora eu vou ter meus aliados do lado, perto, junto comigo, exercendo o poder comigo. Na minha primeira semana, e eu quero deixar uma coisa, compartilhar uma coisa aqui para vocês. Cada vez que um de vocês me elogia, eu levo isso como uma dívida. Eu levo isso como um fardo. Cada vez que cada um de vocês fala alguma coisa boa sobre mim, para mim, eu levo aquilo como uma obrigação. A partir do momento que vocês estão me elogiando, eu tenho a obrigação de atender a expectativa do elogio que vocês fizeram. A partir do momento que vocês falaram para eu continuar, eu tenho a obrigação de continuar dando o meu máximo. E eu quero dizer para vocês, e eu acho que esse é um sentimento que eu compartilho com o Renan desde o começo do MBL, nós não estamos nessa para fazer uma coisa mais ou menos. A gente não tá nessa para ter uma vida confortável com os amigos e com a família e ao mesmo tempo fazer política. A gente tá nessa para que, ainda que o custo da gente deixar um legado para esse país seja a gente viver uma vida miserável, pessoal, familiar, de amizade, nós vamos pagar esse preço. Porque é esse preço que todos aqueles que fizeram história pagaram e a gente está disposto a pagar. E se não tiver ninguém disposto a pagar, esse país não muda, não vai se transformar num país sério. Cada vez que eu olho isso de fato me indigna, isso de fato... Eu confesso para vocês outra coisa. Ver o absurdo todos os dias no Congresso te deixa um pouco cínico e você precisa lutar contra o cinismo. Porque você vê o absurdo todo dia, você sabe que aquilo acontece todo dia. Se vocês... por vezes, olha um monte de notícia, um monte de desgraça acontecendo, um monte de gente roubando, ninguém sendo preso e vocês ficam desesperançosos, e eu que vejo isso todo dia. E eu que a minha vida é isso. Por isso que eu preciso lutar contra o cinismo. Por isso que tem um quadro no meu gabinete dizendo para nunca perder a capacidade de se indignar. E eu me indigno quando eu olho os últimos 40 anos, o lixo de país que a gente se tornou. A oportunidade histórica que a gente perdeu. A missão disputa o poder e terá o poder para transformar esse país, junto com cada um de vocês, num país rico, num país poderoso, num Brasil rico, num Brasil poderoso e num Brasil livre, no Brasil que de fato é soberano. E não é soberania igual o petista fica repetindo porque acabou de aprender a palavra. É soberano de verdade. É um país cuja opinião importa para o mundo, que senta na mesa dos adultos, que não é ridicularizado o mundo afora. É um país que, se qualquer outro país do mundo quiser começar uma guerra,
tem que ouvir a opinião do Brasil. Senão a guerra não começa ou a guerra não termina. É um país que senta na mesa dos adultos, que resolveu seus problemas domésticos e agora opina para o mundo. É esse o país que a gente tem na nossa cabeça e é esse o país que a gente quer materializar. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, porque, e eu já disse isso algumas vezes desde a fundação do partido, mas eu faço questão de repetir nessa solenidade da minha filiação. Nunca mais filho da puta nenhum vai me impedir de disputar a eleição que eu quiser pro cargo que eu quiser. Opa, eu sei que tu acabou de terminar esse corte, mas antes de ver outro discurso foda do Renan ou de alguém da missão, deixa eu só te pedir uma coisinha rápida. Se tu curte os cortes, já se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque isso ajuda demais a fortalecer a nação e faz esses vídeos chegarem a muito mais gente. E claro, compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa conhecer a missão. Um grande abraço da nação e te vejo no próximo corte.